Ok, pessoal, então estamos agora na lição de domingo, o amor do Pai. Isso na quarta lição desse segundo trimestre de 2018. E mais uma vez nós temos aqui alguns paralelismos, algumas explicações muito interessantes aqui para vocês. Nós vamos começar primeiro falando sobre um autor, né, Steve Wills, que fala que lá no Antigo Testamento, depois o Ricardo vai trazer aqui os dados, Deus era responsável por mais de 2 milhões de mortes, né? Sem contar o dilúvio. Sem contar o dilúvio. E que no Novo Testamento, Deus seria responsável somente diretamente por 3 mortes. E aí fica aquela questão, caramba, esse Deus do Antigo Testamento parecia ser bem cruel, né? Segundo esse Steve Wills, né? E parece que o Deus do Novo Testamento é mais bonzinho. E realmente, alguns religiosos, alguns cristãos, inclusive, né, evangélicos, têm essa visão de que o Novo Testamento é o evangelho do amor e que o Velho Testamento é o evangelho da lei, né? Do juízo. Do juízo. Então, fiquem ligados nessas entrelinhas aí, nós trouxemos aqui alguns slides, vocês vão ver que o negócio não é bem assim. Tá, vamos lá. O Lúcio citou aqui o Steven Wills. Ele é editor da revista, né, a Bíblia Anotada do Cético. Ó, é um detalhe, ele é cristão, viu? Ele não é cético, é só o nome da revista. Vou dar uma lida, que ele é responsável, que o Yahweh, segundo o estudo que ele levantou, né, seria responsável por exatos 2.270.365 mortes no Velho Testamento, enquanto Satã ostentaria um currículo de maldades de apenas 10 eliminados, que no caso seriam os filhos de Jacó. Tá. No Novo Testamento, aí Yahweh só teria 3 pessoas que foram mandadas dessa para melhor pelas mãos do Criador. Essas são palavras dele, tá? Eu só copiei. O rei Herodes, Ananias e a esposa Safira. Aí ele fala que o dilúvio ele não leva em consideração, não contabilizou. Só no dilúvio, quando ele pediu a Noé para construir a arca, cerca de 30 milhões de pessoas teriam sido varridas do mundo. Não sei como ele conseguiu esse número, tá? Mas como é totalmente difícil de estimar, só somei as mortes cujos números são especificamente citados na Bíblia. Tá, vamos lá. Vamos entender um pouquinho essa questão de que existe uma aparência de um Deus no Velho Testamento e um Deus do Novo. Esse dado aí mostra mais de 2 milhões de mortes no Velho Testamento e 3 no Novo. Vamos dar uma lida aqui, Salmos 143, 8. Faz-me ouvir a tua benignidade. É o Hesed aqui, também é uma palavra que significa graça, caridade, amor. Faz-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faz-me saber o caminho que tu seguir, porque em ti levanto minha alma. Essa expressão Hesed é graça, bondade, favor, benevolência, misericórdia, amor e caridade. Veja bem, essa noção de bondade e Yahweh, nós já encontramos ela no Velho Testamento. Agora existe um outro conceito no Velho Testamento que nós vamos trabalhar agora. Vou passar a próxima imagem. Esse conceito aqui. Eu trouxe essa imagem aqui, isso aqui é uma taça, né? E sendo quebrada. Vamos pensar num cálice. Coloquei aqui o vermelho, né, o vinho, e vamos pensar aqui, esse aqui é o cálice da iniquidade. Vai lá, Lúcio, próximo slide. Vamos entender um pouquinho isso. Porque assim me disse o Senhor, ó Deus de Israel, toma da minha mão esse copo, daí no hebraico kos, de vinho do furor, e darás de beber dele a todas as nações a quais eu te enviar. Ó, kos, copo, destino, sorte ou parte. No hebraico tem muito essa conotação assim, de pegar uma coisa concreta para que a gente tenha uma significação, que a gente tenha uma imagem mental que possa entender a ideia. E o cálice da iniquidade, que fala aqui em Jeremias, é uma expressão que é utilizada pelos profetas, que é utilizada no Velho Testamento, para se referir a um limite de tolerância do aceitável por Deus. Agora nós vamos entender como é que funciona esse limite. Vamos lá. Êxodo 34, 6 e 7. Passando, pois, o Senhor perante sua face, chamou a Jeová, Senhor misericordioso. Aqui nós temos as características de Deus também. Veja bem que ele
Nós vamos entender um pouquinho como se harmoniza essa noção da ira de Deus com a misericórdia. Aqui, ó, é Hakum, ele é piedoso, Vehanum, tardio em ira, Apaim, e grande em beneficência, que o Hesed também, em verdade. Veja bem, então, ele é tardio em irar-se. Então, por isso que o cálice, entretanto, o cálice tem um limite. Ó, que guarda, o Notzer na verdade não é bem guarda, é no sentido de forma, eu ia dizer aqui, forma a beneficência, que é o Hesed, ou forma o amor, em milhares, e perdoa-nos a iniquidade, aqui a on, e a transgressão, aqui é o vafechá, e o pecado, aqui o verratá, ou seja, ele trabalha aqui várias conotações de formas de pecados diferentes. Ou seja, não é só apenas o pecado consciente, o pecado inconsciente, não, todos eles. Que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos e os filhos até a terceira e quarta geração. Aqui nós temos uma coordenada de tempo, né? Vivemos a terceira e quarta gerações. Agora nós vamos ao próximo slide. Saberá, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações. Veja que a iniquidade é até terceiro e quarto. E agora aqueles que seguem vai até 1000 gerações. Então há um limite evidente para a iniquidade, só que a bondade ela persegue até 1000. Então nesses decretos divinos, a bondade tem uma extensão maior do que a ira. O que eu gosto de destacar nesse texto de Deuteronômio é que assim, não houveram 1000 gerações ainda desde que esse texto foi escrito. Então nós estamos dentro dessa graça. A misericórdia pra gente. Acabou. Bom, pessoal, então como nós vimos, né, existem aí muitos sinais da bondade, da benignidade de Deus no Antigo Testamento. Acho que tudo depende, né, da visão que você impõe sobre o texto que você lê. Mas ainda, né, na lição de domingo, o amor do Pai, nós vamos ainda apresentar aqui algumas manifestações de um Deus amoroso no Antigo Testamento. Nós temos várias histórias aqui, né, Alexandre, que mostram que Deus era amoroso com as pessoas, sim, não é só no Novo Testamento, né? Em primeiro momento, a gente tem que pensar sempre que antes que os juízos divinos fossem derramados, foram dadas sempre muitas e diversas oportunidades de arrependimento e chamados ao arrependimento. Não era apenas assim, você pode se arrepender se quiser. Não, profetas foram enviados para que os povos se arrependessem. A gente tem um exemplo que eu acho que é um dos mais visíveis, que é o profeta Jonas. Jonas foi até Nínive pregando: convertam-se porque vocês vão morrer, vocês vão ser destruídos. A vida de vocês está sendo uma vida de afastamento cada vez maior e de maior rebeldia contra Deus. Se arrependam. E os ninivitas se arrependeram. A gente tem, por exemplo, Oséias e Gomer, um aviso dado como uma metáfora na vida do profeta para o arrependimento do povo de Israel, que estava se adulterando diante de outros deuses. A figura de Jeremias, por exemplo, que construiu uma canga, usou ela, enviou para os povos vizinhos de Israel, anunciando a vinda de Nabucodonosor. Então, dizendo, olha, a consequência do afastamento de Deus, ela virá. O profeta Isaías, que andou nu e descalço, anunciando os prisioneiros e avisando que Israel não confiasse nos egípcios. A gente tem ainda a figura do Êxodo como uma figura de amor constante. Se a gente vê o nível da tolerância que Deus teve com o povo de Israel no Êxodo, ensinando aquele povo, se apresentando para o povo, demonstrando amor pelo povo, sustentando o povo. E aí a gente fala que esse Deus do Antigo Testamento é um Deus mau, é um Deus de ira. Em muitos momentos, realmente, no Antigo Testamento, Deus derramou a taça da sua justiça, transbordou a taça da sua ira, e Deus derramou os seus justos juízos sobre a terra. Mas inclusive nesses juízos, quando a gente olha, a gente entende que são atos de misericórdia de Deus. A gente olha para o mundo hoje e tem pessoas que dizem assim: como Deus permite tanta maldade do mundo? Como Deus permite que o mundo se torne tão caído? Como Deus permite tanto sofrimento? Agora imagine o que seria do planeta Terra
se lá no Antigo Testamento não tivessem sido derramados os juízos de Deus. Ou interrompido alguns ciclos, né? Alguns ciclos de violência, de degradação. Então a gente olha, inclusive esses atos de destruição divina, esses atos eles são atos de amor. Porque condenar a criação de Deus a uma vida de eterno sofrimento, constante sofrimento e profunda degradação, condenar a criação de Deus a esse tipo de existência, não é próprio de um Deus de amor. Um ato final de justiça divina é um ato de amor. Quando a gente olha para o livro de Apocalipse, com fogo e enxofre descendo do céu, para consumir o diabo e seus anjos, para consumir o pecado e para consumir aqueles que viveram e que querem viver eternamente agarrados ao pecado, esse ato é um ato de amor. É um ato de justiça, mas é um ato de amor. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente percebe um Deus que é profundamente amoroso. A gente olha e muitas vezes projeta nossos preconceitos, nossas visões de mundo, nossas expectativas, nossos juízos em Deus. E aí a gente esquece, por exemplo, um Deus que perdoa o adultério de Judá e de Tamar, e que inclusive os coloca na genealogia do Messias. A gente esquece de um Deus que perdoou Davi pelo seu adultério com Betseba. Um Deus que considerou mais importante que o rei, aquele que era ungido para ser rei de Israel, se alimentasse e tivesse força para guerrear, do que fosse preservados os pães da preposição, aos quais não era lícito que Davi comesse. Um Deus que teve todo cuidado e todo zelo com Ruth, uma viúva, jovem, estrangeira, estranha ao povo de Israel, e que igualmente figura na genealogia do Messias, conforme o livro de Mateus nos faz. Existe um Deus real, existe um Deus pessoal. Vamos parar de projetar nossos preconceitos, nossos juízos, nossas visões de mundo e nossas perspectivas em Deus. Vamos assumir que esse Deus se revelou a nós, se manifestou a nós, por meio de atos de amor no passado, no Antigo Testamento, mas por meio da manifestação plena do seu caráter e da sua presença em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo nós temos um Rei pessoal que se nos revelou, um Deus pessoal que se fez carne, que andou entre nós. O Verbo encarnado é isso, o grito de Deus, maior do que o grito de Deus por meio do profeta Jonas. O grito de Deus de salvação, ele se dá pela presença física do Messias e pela presença espiritual do Messias hoje nas nossas vidas e pela presença literal do Messias hoje no santuário celestial intercedendo em nosso favor. Legal, Alexandre. Bom, pessoal, encerramos aqui, né, o tema do amor do Pai, o tema de domingo, né, dessa quarta lição desse segundo trimestre de 2018. Não esqueça de deixar seu joinha se você gostou aí do conteúdo, comente, faça seu comentário. Você vê que as duas reflexões aqui foram muito construtivas. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos que às vezes têm uma visão distorcida de Deus, que ainda tem essa separação do Deus do Antigo e Deus do Novo Testamento. É um ótimo vídeo para você compartilhar com ele. Se inscreva no canal, acione o sininho, né, e, à medida do possível, compartilhe com todos que você queira. Hashtag compartilhe no WhatsApp. Compartilhe no WhatsApp. Pessoal, então nos vemos aí no próximo tema, na lição de terça-feira.